Tito 2, 11 a 15. Diz assim a palavra do Senhor: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Vamos orar. Mais uma vez, Senhor, na Tua presença, nós Te louvamos pelos benefícios de estarmos aqui na Tua casa e ouvirmos da Tua palavra e cantarmos louvores ao Teu nome e sermos alcançados pela presença do Teu Santo Espírito. Ó Deus, que neste momento a Tua palavra e a Tua voz falem tudo o que precisamos ouvir, que Tu possas trazer aos nossos corações a palavra que precisamos, a instrução e edificação que necessitamos, nos dando assim a Tua graça. Nós Te pedimos isso e oramos no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, para aqueles que já tiveram a oportunidade, realmente essa oportunidade não é comum, mas de visitar uma terra distante, como a terra de Israel. Uma das coisas que mais surpreende ali na terra de Israel é que, no meio daquela aridez enorme, e vocês todos devem imaginar e saber o quão árida é a terra, porque mais do que 50% da terra de Israel é desértica, basicamente, e apenas 20% do solo de Israel é um solo arável, ou seja, fácil para cultivar. Quem visita aquela terra e vê o que aquela terra produz, se pergunta como pode uma terra tão árida produzir 95% da sua demanda de alimentos. Irmãos, 95% da sua demanda de alimentos. A agricultura em Israel representa 2,5% do PIB de Israel. Para vocês terem mais ou menos uma comparação, né, o que a nação produz de recursos, de riquezas, o PIB, né, 2,5% é produzido pela agricultura. Aqui no Brasil, a agricultura produz 15,4%, ou seja, pouco mais de 6 vezes a relação que Israel tem na produção de agricultura numa terra tão árida. Sem falar que nós somos um país de 8.515.000 quilômetros quadrados, e Israel tem 21 quilômetros quadrados. Perdão, 21.000 quilômetros quadrados. Uma relação de 400 vezes. Ou seja, o nosso país é 400 vezes maior do que Israel. Mas a relação do plantio no nosso país em relação a Israel é apenas 6 vezes maior em relação ao produto interno bruto. Há uma explicação por trás disso. O que fez dessa nação algo tão tremendo, assim, nessa linha de produção de agricultura. Um camarada chamado Simcha Blas, um engenheiro hidráulico, revolucionou Israel em 1965, quando ele inventou um sistema de tubulações e válvulas que ele mesmo implantou num kibbutz Hatzerim, né, com uma técnica chamada a técnica da microirrigação ou irrigação por gotejamento. Essa técnica que foi desenvolvida por esse engenheiro foi aplicada no kibbutz, depois foi passada adiante para outros locais e foi distribuída
pelo país em várias áreas, e isso fez com que essa técnica que utiliza tubos, válvulas, distribuição de fertilizantes, que são corretamente ministrados através de gotas na base das plantas, exatamente onde cresce a raiz, essa técnica transformou uma terra árida numa terra de grande produção de alimentos. O texto de Paulo aqui faz parte de do conjunto de cartas, chamado Cartas Pastorais. Paulo escreveu, basicamente, 4 cartas pastorais, 2 para Timóteo, uma para Tito e uma para Filemão. E elas são chamadas cartas pastorais porque foram endereçadas ao indivíduo e elas tinham como objetivo a organização, orientações a respeito da organização e estrutura das igrejas que iam nascendo nos diferentes locais onde esses irmãos estavam localizados. Ela instruía a respeito de como Deus estava chamando aqueles homens para servir, qual era a qualificação que aqueles homens tinham que ter, quais questões teológicas precisavam ser combatidas, né? Como eles deveriam servir como ministros cristãos e como as escrituras são centrais no processo de ensino do povo de Deus. Pois bem, Paulo escreve essa carta para Tito. Quem era Tito? Tito era um companheiro de Paulo, alguém que havia andado com Paulo, muito provavelmente bem mais novo que Paulo, e alguém que tinha sido gerado na fé pelo próprio Paulo, que havia acompanhado Paulo em viagens, as viagens, por exemplo, a Jerusalém. Vocês se lembram que houve um concílio em Jerusalém, onde houve discussão a respeito do judaísmo e da fé, na verdade, da fé cristã versus ritos judaicos. Houve um debate a respeito de se havia necessidade ou não de continuar-se com a prática da circuncisão, e esse debate foi batido o martelo pelos apóstolos, dizendo que não, que os gregos, os gentios, não precisavam serem circuncidados, e Tito estava exatamente inserido nesse contexto e presente nessa reunião. Diz a palavra, a carta de Paulo aos Gálatas, que Tito era grego, né? Ou seja, ele não tinha nenhuma herança judaica, ele era um homem, diz a palavra de Deus lá na carta aos Coríntios, Paulo escrevendo, diz que Tito era uma pessoa que sabia lidar com problemas, sabia conduzir bem os problemas. Paulo havia deixado Tito numa ilha, a ilha de Creta. E curioso, porque a ilha de Creta, aquela ilhazinha, quando você olha o mapa, você olha o mar Mediterrâneo, ela fica mais ou menos a sudeste da Grécia. É uma ilha, né, de um tamanho razoável, mas com um grau razoável de isolamento. Paulo havia deixado Tito ali para conduzir a igreja que ali havia nascido. E a ilha de Creta é curiosa, porque vocês devem lembrar daquele mito, daquela mitologia do Minotauro, aquele meio homem, meio touro. Essa mitologia, essa história mitológica, ela é narrada na ilha de Creta. Então, havia na ilha de Creta, ou com relação a Creta, questões de religiosidade grega. Havia na ilha de Creta pessoas que levavam uma vida muito licenciosa, muito libertina, muito sem se preocupar com as obrigações. Paulo, escrevendo ainda na própria carta de Tito, no comecinho, ele cita um dos escritores antigos da Grécia, do século VI, um tal de Epimênides de Conossos, que fala que aqueles homens cretenses, eles eram sempre mentirosos. Você vê isso no verso 12 do capítulo 1. Eles eram sempre mentirosos, eles eram feras terríveis, eram ventres preguiçosos. Havia naquela igreja uma luta com doutrinas outras, erradas, contrárias ao cristianismo. Havia gente visitando a casa dos irmãos, tentando convencê-los de doutrinas contrárias ao que Paulo ensinava, contrárias à centralidade da fé cristã daquela época. É curioso porque, quando Calvino escreve a respeito dessa carta, ele diz que quando Paulo saiu de Creta e deixou lá Tito, ele diz o seguinte, abre aspas,
Satanás lançou mão de todo o seu arsenal, não só para transtornar o governo da igreja, mas também para corromper a sua doutrina. Aquele nosso irmão Tito ficou com um grande pepino nas mãos. Ele precisava conduzir a discussão da igreja naquela cidade, né? E Paulo escreve essa carta chamando a atenção daqueles irmãos daquela cidade, ou melhor dizendo, das igrejas daquela cidade, através de Tito, para que aqueles irmãos vivessem uma vida coerente, para que aqueles irmãos tivessem uma postura que fosse digna de ser chamada cristão, para que as pessoas mais idosas fossem pessoas piedosas que aconselhassem as pessoas mais jovens, tanto os homens quanto as mulheres. Ele falava para que os jovens tivessem postura correta diante de Deus, para que eles andassem uma vida correta diante de Deus. Paulo usa essa carta que ele enviou para Tito para falar até mesmo dos escravos, para que os escravos respeitassem os seus senhores. E é bom lembrar que naquela época havia escravos na casa de pessoas que eram cristãs. Era uma época onde era uma prática social, né? E Paulo, então, escreve essa carta dizendo, olha, a fé de vocês não pode estar separada da atitude, né? E no finalzinho desse trecho que nós lemos, Paulo fala uma coisa curiosa. Ele fala assim, olha, Tito, ninguém te despreze. Paulo queria chancelar o trabalho de Tito naquela igreja, para que ninguém viesse a se levantar contra ele, sabendo que por trás dele tinha Paulo para ajudá-lo. Pois bem, dentro desse cenário todo, Paulo, nesse trecho que nós lemos, ele nos traz algumas verdades, como que permeando a sua carta, verdades para serem aplicadas na nossa vida. Então, eu queria propor que nossa meditação, nesse texto, fosse focada nos frutos dessa graça educadora. E vocês vão entender por quê. O texto diz, no verso 11, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Lembrando que um pouquinho antes, ele tinha falado dos escravos. Então, ele está querendo dizer que a graça de Deus que se manifestou salvadora a todos os homens é a todas as classes de pessoas, a todas as pessoas que viviam naquela ilha e que estavam ali e que pertenciam àquela igreja. E precisamos lembrar, irmãos, que a graça de Deus é um favor que nós não merecemos. Precisamos lembrar que quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E ele diz que nós somos justificados gratuitamente pela graça de Deus. Ora, que justiça é essa? É a justiça de quem era culpado diante de Deus. Então, quando ele diz que a graça de Deus se manifesta, essa graça, ela se manifesta para nos trazer a libertação dos nossos pecados, a justificação da nossa situação de pecadores diante de um Deus santo. Paulo escreve aos Efésios dizendo, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas o que é interessante aqui, é que ele diz que a graça de Deus se manifestou salvadora. A palavra manifestou é a palavra epifania. É uma palavra que os gregos usavam para trazer um sentido de algo que se mostrou visível. Algo que aconteceu de forma que não houvesse dúvida, todos vissem. Até mesmo o adjetivo dessa palavra significa algo magnífico, algo tremendo, no sentido religioso, uma assistência divina. Então, essa manifestação, essa epifania da graça, é a manifestação visível, esplêndida, magnífica, do próprio Senhor Jesus Cristo, que é a expressão maior da graça de Deus. Porque Jesus Cristo esteve aqui entre nós, Ele viveu aqui como nós, como ser humano, e Ele morreu na cruz, levando sobre Ele o pecado de todos aqueles que pertencem a Ele, e transferindo àqueles que creem nele a graça de serem
redimidos, ou seja, de serem reconciliados com o Pai. Essa manifestação, irmãos, foi uma manifestação esplêndida, foi uma manifestação tremenda, inquestionável, visível. A graça se tornou manifesta, se tornou epifania visível, uma manifestação concreta, né? E uma coisa, irmãos, é ouvirmos a respeito da graça. A outra coisa é vermos a manifestação da graça. E a vinda de Jesus é essa manifestação. É como a história de Israel ali, daquele terreno árido, onde ouvimos que há, de fato, um trabalho de irrigamento naquela terra árida, mas quando vemos os frutos, quando vemos a qualidade dos frutos, vemos a real manifestação daquilo que estava por trás da irrigação naquele terreno arenoso ou árido. Pois bem, essa graça que vem de Deus e que se manifesta de forma visível para a salvação, essa graça, diz Paulo, nos educa. E aqui é importante a gente entender isso, porque esse é o primeiro ponto, então, que eu queria trazer a respeito dos frutos da graça educadora. Ela nos educa, verso 12, educando-nos para, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Sabe o que me chamou muito a atenção nesse verso? A palavra educando-nos é a palavra que tem por trás a educação de uma criança. E a educação de uma criança tem pelo menos 4 direções, ou 4 dimensões, perdão. A educação da direção, ela ensina, instrui, disciplina. Na educação de uma criança, você dá direção, você ensina, você instrui e você disciplina. E eu não tinha parado para pensar na perspectiva de uma graça disciplinadora. Porque a graça de Deus, ela até mesmo nos disciplina. Veja que em Hebreus, no capítulo 12, versos 4 a 7, se você abrir aí, seria até importante, porque tem o gancho da disciplina. Hebreus 12, 4 a 7, diz assim: ora, a nossa luta contra o pecado, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Um pouquinho mais adiante, no verso 10, diz assim: pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Irmãos, a graça de Deus se manifesta em nosso favor, também nos disciplinando. A vontade amorosa do Pai está por trás desse ensino. O alvo do ensino do Pai é o desenvolvimento da nossa salvação. Essa graça que se manifestou como uma epifania, se manifesta como um brilho de Cristo. O brilho de Cristo, irmãos, ele ofusca as paixões mundanas. E o sentido de epifania também traz a ideia de brilhar, de algo que brilha. O brilho de Cristo traz ele ofusca o brilho das propostas do mundo, das paixões humanas. A graça, irmãos, ela nos leva a negar as propostas do presente século.
É isso que o texto está dizendo. Ela nos educa a que nós reneguemos a impiedade. O que é impiedade? A impiedade é o desprezo por Deus. A agenda do nosso século, irmãos, é muito clara. É muito clara. Ela é impiedade e paixões mundanas. Essa é a agenda do nosso século. A graça de Deus, a graça que Deus move através de nós, ela nos faz, nos conduz à resistência, a conseguirmos negar essas propostas. Impiedade é o desprezo por Deus. A nossa sociedade despreza Deus, a nossa sociedade baniu Deus. É isso que nós vemos em todos os lugares. A nossa sociedade está conectada através de tecnologia, mas está desconectada da essência da vida. A nossa sociedade está desconectada. Impiedade significa desconexão com Deus. Paixões mundanas são os desejos carnais da sociedade. O impulso carnal, a lascívia, o interesse egoísta, egocêntrico. Você já se sentiu nessa correnteza? Numa correnteza que puxa você para uma agenda da sociedade, uma agenda de paixão mundana, uma agenda de propostas que nos levam para longe mesmo de Deus. Quando eu penso na nossa existência como um deserto, como a terra de Israel desértica, eu penso nas areias movediças que existem por aí. A agenda da sociedade é como essas areias movediças. Quando você entra, há uma dificuldade enorme de você sair. Você cada vez, quanto mais se mexe, mais você afunda. Quando a gente olha e pensa a atitude da sociedade nessas agendas mundanas, tudo que a gente vê são três coisas. A gente vê sexo sem pacto, a gente vê poder sem altruísmo e a gente vê dinheiro sem mordomia. É ou não é? Sexo sem pacto. Não há pacto, há prazer somente, a busca do hedonismo, o sexo pelo sexo. Todos querem ter a experiência, não há necessidade de vontade de compromisso. Não há compromisso com Deus, que estabelece o pacto através do sexo. Então, a sociedade propõe sexo sem pacto. A sociedade propõe poder sem altruísmo. As pessoas têm poder, mas não consideram as outras, ignoram o próximo. Nós vivemos todo dia imersos numa sociedade de poder sem altruísmo. Senão, vejamos o que acontece no Brasil. A gente liga o jornal, abre o jornal e liga a TV, a gente vê uma sociedade de poder sem altruísmo, sem a preocupação com o outro. E o dinheiro sem a mordomia. O dinheiro sem perceber que o dinheiro não pertence a nós, pertence a Deus. O dinheiro é o senhor desse mundo. O dinheiro é o senhor da sociedade, ele dita as regras. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que essa graça que se manifestou, ela nos educa a termos essa capacidade de resistir a essa agenda. A capacidade de gozarmos uma vida plena. E aí, quando eu falo de vida plena, eu falo de três coisas na vida plena, que são explícitas no texto. O apóstolo fala de vida sensata, de vida justa e de vida piedosa. Então, ao negar a agenda do mundo, a graça me dá força, a graça de Deus me dá forças para experimentar esse fruto maravilhoso que todo mundo quer ter. Quem não quer ter uma vida sensata? Quem não quer ter uma vida justa? Quem não quer ter uma vida piedosa? E assim, colocar a cabeça no travesseiro, saber que eu fiz tudo certo no dia de hoje. Eu não fiz nada de errado, porque Deus me ajudou. Uma vida sensata, sóbria, uma vida que não é de extremos, de exageros. Uma vida que percebe a necessidade do próximo, que é justa, que é reta, que busca não errar, não pecar contra Deus, não pecar contra os mandamentos do Senhor. Uma vida que busca uma reconexão com o Pai. A piedade é a reconexão com o Pai, isso é vida piedosa. O pastor Matt Chandler, de uma grande igreja cristã em Dallas, ele disse o seguinte: sem um coração transformado pela graça de Cristo,
nós apenas continuaremos a administrar as trevas interiores e exteriores da nossa vida. Sem um coração transformado pela graça de Cristo, nós apenas continuaremos a administrar externamente e internamente as trevas em nossas vidas. Eu diria, usando a ilustração do início, que sem a irrigação da graça, nós viveremos vidas secas, vidas sem frutos. Mas a graça de Deus, ela também nos ensina algo. Ela nos ensina, então, primeiramente, a ter essa vida plena, como falamos aqui, e ela nos ensina a termos esperança. Esperança, irmãos, é algo muito importante para nós. Quando paramos para pensar na vida cristã, o que é a vida cristã se não esperarmos? Esperarmos pela manifestação de Deus, do Deus da glória, esperarmos pelas respostas das orações que fazemos. O verso 13 diz que, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, vida cristã é esperar, vida cristã é aguardar. Paulo, escrevendo aos Romanos, ao capítulo 15, verso 4, diz que, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras, nós tenhamos esperança. As Escrituras nos trazem esperança. Irmãos, nós esperamos a redenção. Nós fomos redimidos, mas ainda não estamos lá. Não estamos na eternidade. Nós aguardamos a redenção. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versos 22 a 25, vai dizer que nós sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias, até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança nós fomos salvos. Ora, meus irmãos, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Apóstolo Paulo escreveu dizendo que a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é nos céus. Portanto, nós aguardamos a manifestação da glória do Cristo ressurreto, que Ele mesmo disse que voltará e todo olho virá, e todas as nações verão. Ele mesmo falou através do evangelista Marcos, lá no capítulo 13, Marcos relatando os eventos do fim, da vinda de Cristo, da manifestação da glória de Cristo. Ele diz: então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e Ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Irmãos, vida cristã é vida que espera. Aqueles que têm filhos tiveram que esperar para os filhos nascerem. Vida cristã é vida que espera a bênção. Vida cristã é vida que espera a direção de Deus. Vida cristã é vida que espera as respostas de Deus. Vida cristã é vida que espera a redenção final, espera o encerrar desse primeiro ato, dessa grande cena que nós vivemos aqui. Porque tudo isso aqui, irmãos, é passageiro. Tudo isso aqui é apenas um lapso de tempo do que desfrutaremos na presença do Pai. Temos que nutrir com as Escrituras um coração esperançoso que aguarda ansiosamente a vinda do nosso Senhor e a manifestação do nosso Salvador. A epifania aqui é usada também. A palavra manifestação de Cristo em glória é a epifania de Cristo em glória, é a manifestação visível para que todo olho veja e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E por fim, o terceiro fruto que a graça produz, que a educação que a graça gera em nós produz, são as boas obras. Fruto prático, resultado prático. Meu irmão, minha irmã, se a minha vida cristã não tem resultado prático, eu tenho que ser honesto e perguntar o quanto eu estou conectado à videira. Jesus falou assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim produz fruto.
há necessidade de nós produzirmos fruto da videira, irmãos. O verso 14 diz que Jesus, a si mesmo, se deu por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Nós precisamos experimentar os resultados da graça de Deus em nós, através de boas obras reais, concretas, palpáveis, visíveis. É necessário, é fruto da graça em nós, é fruto da educação da graça em nós. Tito, um pouco mais adiante, no capítulo 3, a carta a Tito, vai dizer o seguinte, no verso 4 do capítulo 3, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Irmãos, o lavar regenerador do Espírito Santo em nós nos faz herdeiros com Cristo e deve produzir em nós obras. Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios, verso 10 do capítulo 2, ele diz, olha, nós somos feitura dele, feitura de Deus, feitura de Cristo. E nós somos criados nele, em Cristo, para as boas obras que Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Deus preparou boas obras para que nós andássemos nelas. Diante de tudo isso, voltando à ideia da irrigação em Israel, a irrigação por gotejamento. Irmãos, da mesma forma que aquela terra de Israel árida, cheia de deserto, foi irrigada e produziu frutos, e produz frutos tremendos, belíssimos, saborosos. Da mesma forma, as nossas vidas, sem Deus, são um deserto. Mas com Deus, elas são irrigadas pela graça. E a graça de Deus produz em nós frutos maravilhosos. Deus, através de vários caminhos, Ele estabelece o fluxo da sua graça em nossas vidas. Ele irriga a nossa existência e, ao longo desses caminhos, nós somos capazes de ver e experimentar os frutos maravilhosos produzidos pela graça de Deus em nós. Irmãos, a graça de Deus produz o fruto da vida plena. A graça de Deus produz o fruto da esperança. A graça de Deus produz o fruto das boas obras. A pergunta é, você está experimentando esses frutos? Você tem saboreado aquele fruto, que é o fruto da retidão, da piedade, do contato com Deus, da intimidade com Deus? Você tem experimentado aquele fruto do equilíbrio, de viver uma vida equilibrada, sensata? Você tem experimentado uma vida que acorda no dia seguinte com esperança? Porque se você não tem, a exortação de hoje é para que você a experimente. Porque, curiosamente, nada disso nos custa. É graça. Já foi pago. O preço já foi pago. Cristo Jesus já pagou por isso. Você não vai fazer isso pelas suas forças, pelas suas próprias competências ou forças. Você vai fazer isso por conta da graça de Cristo através de você. Olha que maravilha, eu posso descansar e confiar que a graça de Deus através de mim vai produzir esses frutos. Mas eu tenho que fazer uma coisa. Eu tenho que limpar os meus tubos, eu tenho que limpar os meus canais.
eu tenho que tirar da saída do gotejamento, que vai gotejar em cima da árvore que vai frutificar, os resíduos que ficam no tubo. Esse era um dos problemas da irrigação em Israel. Esse sistema de irrigação em Israel teve que ter várias adaptações, porque, ao longo dos anos, os tubos iam ficando assoreados e aquele depósito de sujeira ia tapando o gotejamento, ia prejudicando a lavoura. Irmãos, nossa vida é como um deserto cheio de tubos, que Deus irriga por sua graça. Nós podemos limpar os tubos, nós podemos fazer a manutenção dos tubos, e assim experimentar o gotejamento certo, no momento certo, para a produção do fruto certo, no tempo certo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ajude, que o Senhor te estimule, que o Senhor te anime a prosseguir e experimentar os frutos dessa graça maravilhosa de Deus para conosco. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua palavra, os nossos corações e as nossas vidas se encontram, ó Deus, abertos, e sabemos que cada um de nós tem os seus caminhos, tem os seus tubos, e queremos, ó Deus, experimentar do fluir da Tua graça em nós. Portanto, nesse momento, nós queremos Te pedir que o Senhor nos ajude a limpar esses canais, para que a Tua graça flua em nós, flua através de nós, irrigue a nossa vida e produza frutos, Senhor, frutos que sejam belos, que sejam frutos saborosos, que sejam frutos, ó Deus, que saciem a sede emocional e existencial daqueles que nos cercam. Ó Deus, que o Senhor visite a vida de cada um nessa noite. Se alguém ainda não entendeu quem o Senhor é, que o Senhor possa nessa noite se apresentar aí ao coração dessa pessoa e dizer: eu sou o Deus Criador dos céus e da terra, eu sou o Deus que me manifestei aqui como Jesus Cristo, eu sou o Deus que te enche com o Espírito da vida. Senhor, que haja conversão nesta noite, que haja, ó Deus, entrega nessa noite, consagração nessa noite, pois nós oramos assim, e nós agradecemos assim, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém.